Meus amados irmãos, bom dia a todos. Espero que a noite tenha sido uma noite de descanso, uma noite de repouso, uma noite onde as forças foram completamente restauradas para a jornada de hoje. Se você que está aí um pouco mais atrás puder chegar mais à frente, é melhor para a comunicação, facilita. Eu sei que você já está instalado, confortavelmente sentado, mas sendo possível, vem um pouco mais à frente, nos ajuda. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Nós vamos orar ao Senhor, pedir a Deus a sua bênção, pedir a Deus o seu favor. Pedir ao reverendo Anderson que, por gentileza, venha até aqui, nos eleve a Deus numa palavra de oração, agradecendo a Deus o tempo que Ele nos permite e pedindo a Ele a sua bênção sobre nós. Oremos. Obrigado, Pai amado, pela noite de descanso que nos concedeu. É graça do Senhor o tempo de vida. Estamos aqui para celebrá-la também. Seja servido ao Pai de nos abençoar mais uma vez esta manhã. Abra nossa mente, o nosso coração. Instrua-nos, converte-nos, ó Pai, às suas santas escrituras, para que possamos te servir ainda mais e melhor. Dá, Senhor Deus, que os irmãos que estarão ministrando a palavra do Senhor sejam completamente tomados pelo Teu Espírito Santo. Fale a nós, ó Pai, porque estamos sedentos por ouvir a Sua voz. Receba, Senhor Deus, diante do Teu trono de graça, toda oração, toda leitura e todo louvor que for entoado aqui, porque é para a Tua honra e para a Tua glória. Pois oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a Escritura no Salmo de número 84. Salmo de número 84, nós faremos a leitura de forma alternada do texto. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O verso de número 2 diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Que seja também a nossa realidade, que seja assim na nossa história. Cantemos ao Senhor nesse instante. Muitas vezes, de muitas maneiras.
minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Você pode assentar-se. Bom, hoje se torna mais delicada a minha exposição, né? Ter o reverendo Hernandes sentado, o doutor Éber ali do lado, é um sermão de prova hoje. Mas eu peço a Deus que me dê graça nessa tarefa. Meus amados irmãos, nós estamos trabalhando a respeito da gloriosa obra do Redentor. O reverendo Éber Filho colocou os ofícios do nosso Redentor. Ele como profeta, sacerdote e rei. O reverendo Éber está trabalhando as naturezas do nosso Redentor, divino,
e humano. E nesta manhã, pela graça de Deus, eu peço a Deus que me dê sabedoria para que possa apresentar tanto o estado de humilhação quanto o estado de exaltação do nosso Redentor. Então eu vou trabalhar o amargo sofrimento e a triunfal vitória do glorioso Redentor. E eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53. Profeta Isaías, capítulo 53. Uma só pessoa, duas naturezas, uma só pessoa, três ofícios, uma só pessoa, vivenciando duas condições, a humilhação e a exaltação. Antes da leitura do texto, nós vamos mais uma vez buscar a face de Deus e pedir a Deus que Deus se compadeça de nós. Pablo, vem aqui à frente, ore ao Senhor pedindo a Deus que ilumine a nossa mente nesse instante. Senhor Deus, eterno Pai, queremos te agradecer por esse dia maravilhoso, Senhor, ter nos dado a oportunidade, Pai, de estar na Tua presença, Deus. Agradecer porque o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos mais uma vez no encontro da fé reformada que o Senhor preparou para nós, e que esse momento seja um momento especial para nós, para tocar nos nossos corações e estarmos diante do Senhor fazendo a Tua boa obra, Senhor. Peço que, através da iluminação que o Senhor deu ao seu servo, pastor Jailton, durante a semana do estudo desse sermão, que esse sermão possa entrar em nossos corações e possamos fazer a prática desse sermão em nossas vidas, ó Deus, para mudar várias outras vidas e que aqueles que não conheçam o Senhor possam a conhecer, Deus. Agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Há alguns anos, em um edifício aqui em Vitória, uma jovem negra, provavelmente com trajes
de uso no âmbito doméstico, acessou o elevador social do condomínio. E quando ela já estava dentro do elevador, alguém do condomínio a abordou e pediu que ela se retirasse do elevador social e que procurasse o elevador de serviço, porque os funcionários dos condôminos não deveriam usar o elevador social, eles deveriam usar o elevador de serviço. E a jovem olhou para a pessoa que a abordou e perguntou de onde ela tirou a ideia de que ela era uma funcionária de um dos condôminos. Estava escrito na testa, tinha alguma placa. A pessoa fez a dedução por conta da cor da pele, fez a dedução por conta do vestuário, e estava segura de que a sua impressão era a plena e perfeita realidade, achando-se então no direito de tomar aquela atitude. A jovem então disse à pessoa que fez a abordagem o seguinte: primeiro, eu sou moradora do prédio. Segundo, ela não disse, mas a pessoa que abordou ficou sabendo em seguida. Ela era filha do governador do estado. E isso aconteceu aqui em Vitória. As aparências enganam. A pessoa imaginava que estaria falando com alguém que estava prestando um serviço a um dos condôminos, quando na verdade estava falando com um dos condôminos. E mais, ela era filha da maior autoridade do estado. Portanto, cuidado, as aparências enganam. E esse episódio que eu mencionei, ele se repetiu de uma outra forma há muitos séculos atrás. O profeta Samuel chegou na casa de Jessé e quando se deparou com Eliabe, ele estava seguro que estava diante do futuro rei de Israel. Ele olhou para o porte de Eliabe, ele ficou impressionado com o que ele viu e aquela impressão lhe trouxe a falsa segurança de que ali estava o escolhido de Deus. E ele então foi advertido pelo próprio Deus, que Deus não olha a aparência, Deus examina o coração. O texto que nós acabamos de ler nos fala a respeito do nosso bendito Redentor, vivenciando tanto o estado de humilhação quanto o estado de exaltação. Termos que foram providenciados, cunhados posteriormente e que são trabalhados na teologia sistemática. Mas podemos perceber, podemos afirmar seguramente que temos aqui tanto a humilhação quanto a exaltação do Redentor. No texto nós temos sofrimento e alegria, nós temos rejeição e aclamação, nós temos humilhação e triunfo. O nosso Redentor experimentou o estado de humilhação ao assumir a nossa natureza. Na encarnação, ele já experimentou a humilhação e suportou a humilhação quando foi alvo do sofrimento, da morte e do seu sepultamento. Sabemos que o nosso Redentor também experimentou a exaltação. Ele ressurgiu dos mortos, assunto aos céus, entronizado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e voltará em glória. Uma mesma pessoa, humilhação e exaltação. Você pode estar perguntando: pastor, de onde o senhor está tirando a ideia de que Isaías 53 se refere a Cristo? Há tantas outras possibilidades, e por que o senhor está falando com tanta segurança? Porque os autores do Novo Testamento foram categóricos e eles, inspirados pelo Espírito de Deus, identificaram o glorioso Redentor aqui em Isaías 53. Vejamos aqui os textos, abra sua Bíblia. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 8, versos 16 e 17. Veja como Mateus aplica
Isaías 53, a Cristo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Veja o texto de João, capítulo de número 12, versículos 37 e 38. Diz assim a Escritura: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Chegamos em Atos dos Apóstolos e temos da parte de Lucas o registro cuidadoso do encontro de Filipe com o eunuco. Vejamos o texto, Atos capítulo 8, a partir do verso de número 26. Atos capítulo 8, a partir do verso de número 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Então podemos falar com toda segurança que Isaías 53 refere-se ao nosso glorioso Redentor. E temos ainda outras citações, como Paulo e como Pedro, falando, atestando a respeito desta mesma questão, que temos aqui a apresentação do nosso glorioso Redentor. Eu gostaria de, então, iniciar esta nossa breve exposição falando a respeito da origem da nossa redenção, porque é assim que o texto vai apresentar. Veja o que o texto diz: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? A nossa salvação, ela não procede de homem algum ou de instituição alguma. A nossa salvação decorre do braço forte do nosso Deus. A nossa salvação, ela é do início ao fim obra do nosso Deus. Muitos, por não terem uma percepção adequada do que aconteceu em Gênesis, no capítulo 3, que descreve então a queda do homem, pensando que o homem ficou ligeiramente afetado ou mais ou menos danificado, percebem, compreendem e ensinam salvação por meio de diversas fontes, e inclusive com cooperação com o próprio Deus. Porém, nós entendemos que em Gênesis 3 há o registro da morte espiritual do homem, do fracasso total espiritual do homem,
da incapacidade plena do homem de se reconectar com Deus. Portanto, a nossa salvação, a nossa redenção, a restauração da nossa sorte, ela só pode ser operada única e exclusivamente pelo próprio Deus. E nós não podemos cooperar, nós não podemos ajudar, nós não podemos fazer absolutamente nada. E o profeta Isaías diz ao seu povo que já vinha sendo instruído ao longo de tantos séculos a respeito da gloriosa salvação que o próprio Deus preparara para alcançar os seus. A salvação é obra do braço do Senhor. É uma salvação certa, é uma salvação segura, é uma salvação que não existe qualquer falha ou necessidade de qualquer remendo ou necessidade de qualquer cooperação. Capítulo 52, versículo 10 do livro do profeta Isaías. O Senhor desnudou o seu braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. É o braço do Senhor que opera a nossa salvação. Isaías, capítulo 51, versículo 5. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos, as terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. É assim que o profeta Isaías começa apresentando a grande salvação, a salvação preparada e operada pelo nosso bendito e glorioso Deus, obra da sua graça, obra da sua majestade. E aí ele apresenta então como o nosso Redentor haverá de efetivar a nossa redenção, experimentando o estado de humilhação, experimentando o estado de exaltação, vivenciando a ambos. Mas aqui eu chamo a sua preciosa atenção: não entenda o estado de humilhação do Redentor como sendo um estado de fraqueza. Não entenda o estado de humilhação do nosso Redentor como sendo algo que reflete uma debilidade, uma carência. Não, entenda a manifestação gloriosa da humilhação do nosso Redentor como manifestação da sua graça, da sua bondade, do seu amor, da sua atenção para conosco, pois mesmo em seu estado de humilhação, Ele continua sendo o nosso Salvador. Como seu estado de humilhação ele é descrito? Veja como ele é apresentado. Porque foi subindo como renovo. Renovo? Um broto? Uma plantinha? O que fazemos com um renovo? Com um broto? Os que lidam com a agricultura sabem. Pegamos o broto, colocamos na estufa. Porque o broto, ele não aguenta sol intenso, ele não suporta chuva torrencial, ele não aguenta uma ventania. O broto, ele tem que ser protegido, guardado, porque ele é muito frágil. Mas a Escritura nos mostra, por meio da apresentação de Cristo como um broto, a sua suficiência. Como broto, ele é suficiente para salvar o seu povo. Como broto, ele é capaz de proteger o seu povo. Como broto, ele é capaz de envolver e de guardar o seu povo. Quando aquela mulher cirofenícia responde ao Senhor que os cães se alimentam das migalhas, ela estava a declarar a sua suficiência. Ela disse: eu não preciso de um pão, eu não preciso nem sequer de um pedaço. Se vier do Senhor, ainda que seja uma migalha, a migalha será mais que suficiente para toda a minha carência.
Ele é apresentado como um broto, mas não se engane, ele é um broto que resiste, ele é um broto que suporta, ele é um broto que vence, ele é um broto que tem em si todas as condições para proteger e abrigar o seu povo. Nós somos envolvidos por um broto que é suficiente para nos guardar. Mas o texto diz: como raiz de uma terra seca. A raiz extrai os nutrientes da terra. Da terra, a raiz extrai a vida. Se a terra é seca, se a terra é árida, se a terra é estéril, ela vai matar a raiz. Ela não vai transmitir nada de bom para a raiz. O nosso Salvador, ele é descrito como uma raiz numa terra seca, mas a terra não haverá de nutrir a raiz. Será a raiz que haverá de nutrir a terra. Apesar dela ser seca, apesar dela ser estéril, apesar dela ser improdutiva, a presença da raiz na terra haverá de fazer a diferença. A raiz haverá de influenciar e não ser influenciada, de conduzir e não ser conduzida, de fornecer e não de receber. Eis o nosso glorioso Redentor. Eles não deveriam se enganar com a aparência do Redentor. Eles não deveriam se deixar levar pela aparência. Ali estava a salvação preparada pelo próprio Deus. O texto nos diz que este renovo, esta raiz em uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Aqui é a profecia. Como nós somos conduzidos pela primeira aparência. E quando nós examinamos o ministério do nosso Redentor, a sua vida, nós nos deparamos com o que está aqui no livro do profeta Isaías. Realmente, não havia nada que viesse a sobressair do ponto de vista do sucesso, do êxito, da glória, elementos que são estabelecidos pelo padrão humano. Vejamos, o nosso Redentor não nasceu no seio de uma família real, ele nasceu no seio de uma família pobre, comum. Ele não nasceu numa cidade importante, gloriosa, influente. Ele nasceu numa pequena cidade, em Belém. O local do seu nascimento foge completamente do escopo daquilo que nós chamamos de adequado para uma criança. Ele nasceu em uma estrebaria. O seu arauto, João Batista, alguém, como ouvimos aqui ontem, de hábitos estranhos, de roupas estranhas, num ambiente estranho, era o arauto. Os seus discípulos, o seu staff, homens simples, homens do povo, não tinha nenhum político proeminente, não tinha nenhum líder empresarial de destaque, todos simples. O seu primeiro milagre foi em Jerusalém? Não, foi em Caná. Se Nazaré já não era nada, agora imagine Caná. Caná da Galileia. Da Galileia pode surgir alguma coisa boa? Foi a pergunta que foi feita. Pode surgir alguma coisa boa de lá? Mas seu ministério, apoiado por mulheres, financiado por mulheres, uma vergonha. Mas seu público, publicanos e pecadores. E quando se deu a sua entrada triunfal em Jerusalém? Ele estava numa carruagem? Tinha uma gloriosa escolta? Não.
ele adentrou montado num jumentinho. Quando as pessoas olhavam para todo o conjunto, firmadas na sua soberba, no seu orgulho, na sua presunção, na sua vaidade, fazendo uma análise a partir do valor que julgava ser inato, seria ele o Redentor? Seria ele o glorioso Salvador? Ele seria identificado pelos humildes de espírito. Ele seria identificado por aqueles que jogaram de sobre si qualquer possibilidade de salvação, exceto na pessoa do Redentor. Mas os arrogantes, os soberbos, os presunçosos, os orgulhosos, jamais identificariam nele o Salvador, dado o quadro que aqui estava posto. Mas a sua humilhação não foi imposta, ele não foi coagido a ser humilhado, ele voluntariamente se entregou. É importante que se diga isso. Por favor, abra sua Bíblia em João, capítulo de número 10, versos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, nos descreve como o Redentor voluntariamente assumiu a condição, o estado de humilhação para a nossa redenção. Veja o texto no capítulo de número 2, versos de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Portanto, o seu estado de humilhação não foi o resultado do fracasso de um plano, não foi o resultado de um erro de projeto, foi uma ação amorosa. Não foi o resultado de uma satisfação pelo sofrimento em si. Não, foi uma decisão para o resgate do seu povo. Portanto, no estado de humilhação do nosso Redentor, a glória. No estado de humilhação do nosso Redentor, a provisão e a salvação para o seu povo. No estado de humilhação do Redentor, a concretização do plano, do projeto de Deus para a nossa redenção. Sim, ele foi um homem de dores e que experimentou o que efetivamente significa padecer. O texto diz que ele foi oprimido e humilhado, mas ele é o nosso vitorioso Redentor. Ele assumiu a nossa natureza para efetivar a nossa redenção. Portanto, o seu estado de humilhação não é fraqueza. O seu estado de humilhação não é carência. O seu estado de humilhação não é derrota. O seu estado de humilhação é identificar-se com a nossa condição para efetivar a nossa salvação. Falamos a respeito da encarnação e celebramos a encarnação. Falamos a respeito da morte e celebramos a morte de Cristo. Falamos a respeito da sua ressurreição e celebramos a sua ressurreição. Mas quase nunca nos lembramos da sua vida, do seu ministério, da sua vida de obediência. Não havendo vida de obediência, a morte na cruz teria sido um fracasso e não haveria ressurreição. A ressurreição é o resultado de uma vida de obediência, de satisfação plena. E o Pai, então, por meio da ressurreição, atesta que aquela vida de obediência cumpriu cabalmente o seu propósito. E fomos por ele redimidos. Agora o texto faz uma separação.
apresenta o estado de humilhação, faz agora uma outra apresentação para seguir posteriormente para o estado de exaltação. E o intervalo apresenta o quê? Aí sim, no intervalo apresenta a fraqueza, a debilidade, a carência e o estado de morte daqueles que haveriam de ser redimidos. Os que seriam redimidos, sim, esses são fracos. Os que seriam redimidos, sim, esses são carentes. Os que seriam redimidos, sim, são necessitados. Esses sim. Vejamos aqui o texto no livro do profeta Isaías. O texto começa dizendo o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O profeta Isaías fala da condição do seu povo. O profeta Isaías fala da condição da humanidade caída, atingida, ferida de morte por conta do pecado. E o texto começa descrevendo então um quadro de enfermidades. Aqueles que haveriam de ser redimidos são apresentados como doentes, profundamente doentes, mortalmente doentes, porque o texto fala de enfermidades no plural, não uma enfermidade, mas múltiplas enfermidades. E o profeta Isaías vai dizer que o grau da enfermidade é um grau terrível. Vejamos capítulo 1, a partir do verso de número 5. Parte B. Toda a cabeça está doente, toda, e todo o coração enfermo, e não parte. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas e não atadas, nem amolecidas com óleo. A enfermidade é tal que exala mau cheiro. A enfermidade é tão grave que o odor é plenamente desagradável. Digamos que começa aqui um claro estado de putrefação. É assim que está o povo orgulhoso, soberbo, altivo, presunçoso. Ele diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Quantas são as nossas dores? E aqui não me refiro às dores físicas, me refiro às dores causadas pelo pecado. O pecado causa muitas dores e terríveis dores. O pecado causa culpa. Que dor terrível é a dor da culpa, o peso da culpa. O pecado causa medo. Medo de confrontar-se com Deus, que é justo, que é santo. Aquele que está dominado pelo pecado, ele tem medo do futuro, do além-túmulo. Não porque ele não sabe o que ele vai encontrar. E alguém disse isso acertadamente. Que o homem tem medo da morte, não porque ele não sabe o que ele vai encontrar lá na frente. É porque justamente ele sabe o que ele vai encontrar lá na frente. Ele vai encontrar Deus, que é justo, que é santo. E como ele, pecador, e como ele, devedor, e como ele, na condição de subjugado, dominado pelo pecado injusto, vai se deparar com o Deus que é justo, que é santo, que é vingador. Quantas dores o pecado traz sobre o homem, quantas dores, mas o Redentor haveria de efetivar o livramento dessas dores. O Redentor haveria de trazer
a cura para as enfermidades. O texto fala mais a respeito daqueles que haveriam de ser redimidos por aquele que em si mesmo experimentaria humilhação e exaltação. Não só enfermidades, não só dores, mas o texto diz: nossas transgressões, nossas iniquidades. O homem que não experimentou a libertação oferecida pelo Redentor, ou o homem que ainda não foi, por assim dizer, alvo do resgate pago pelo Redentor, ele é escravo do pecado. Ele está completamente dominado, completamente subjugado, e é assim que a Escritura diz. E o texto diz que, efetivamente, por meio do seu sacrifício, nós seríamos livres da opressão e do domínio das nossas transgressões e das nossas iniquidades. Mas não só as enfermidades e as dores, não só o domínio que o pecado exerce, mas o texto nos diz que ele traria consigo a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso significa que, se por meio dele teremos a paz, antes dele não haveríamos de experimentar ou não teríamos a paz. Paz com quem? Paz com Deus. Se você tiver o mundo em oposição a você, há esperança. Se o mundo todo reunir-se contra você, há esperança. Se o inferno todo se aliar contra você, há esperança. Deus. O Salmo de número 3 vai nos mostrar na experiência de Davi como ele lidou com tantos inimigos, com tantos adversários, com tantas situações difíceis, com tantas calamidades, com tantas adversidades. Ele não bota para debaixo do tapete as dificuldades. Ele vai enumerando. Mas o que consola o seu coração, ele traz segurança, é saber que Deus estava a empreender as suas batalhas. Deus estava diante dele. E ele então não tinha o que temer por conta da ação de Deus. Ele chega a dizer que Deus haveria de esmurrar o queixo dos seus inimigos. Agora, e se Deus for contra nós? Quem pode nos livrar? Se Deus estiver em oposição a nós, quem pode nos socorrer? O Redentor nos reconcilia com Deus e nos traz a paz. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Estar no mundo sem Deus e sem esperança é certamente a maior infelicidade que pode tomar e envolver uma pessoa. E o único que é capaz de nos dar a condição de vivenciar o tempo presente com Deus e com esperança é Jesus Cristo. E sem Ele não há salvação. Por isso o autor nos diz: olha, Ele em si nos traz a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. E aqui o autor vai apresentar mais um quadro, e dentro da apresentação da necessidade, da carência daqueles que seriam redimidos, eu paro por aqui. O texto nos diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. E aqui nós temos um quadro que, na linguagem do Antigo Testamento, é um quadro de infortúnio. A pior coisa que poderia acontecer para uma ovelha era não ter o cuidado do pastor, não ter a provisão que o pastor certamente haveria de empreender para suprir as suas necessidades, não ter a proteção que o pastor efetivamente haveria de dispensar para livrar das adversidades. Uma ovelha sem pastor, ela estava entregue à própria sorte.
Uma ovelha sem pastor, um alvo fácil. Uma ovelha sem pastor não tinha qualquer futuro. E era assim que nós estávamos antes dele. E o profeta Isaías diz então que ele haverá de dar um rumo, de dar um norte, de nos prover das nossas necessidades e efetivar a nossa defesa. Nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Era assim que nós andávamos, era assim que nós estávamos, era tal a nossa condição. Mas, contudo, Deus, na sua infinita misericórdia, ao providenciar a nossa salvação por meio do seu servo, por meio do seu filho, aquele que aparentemente era fraco, mas que em si mesmo dispunha de toda a força, ele efetivamente mudou a nossa sorte, efetivamente mudou a nossa história. E o seu estado de exaltação é uma demonstração de que a sua tarefa foi plenamente concretizada. Veja como o estado de exaltação do nosso Redentor é apresentado. E se vocês me permitirem aqui uma metáfora futebolística, vou começar aqui com o presbítero Simonton. Imaginem hoje o presbítero Simonton chegando aqui com a camisa do Flamengo, animado, disposto, entusiasmado, convidando a todos nós para que pudéssemos assistir o jogo Flamengo e Grêmio. Flamengo e Grêmio? Sim, Flamengo e Grêmio, nós precisamos assistir Flamengo e Grêmio. O presbítero Simonton então apresentaria os argumentos. Depois de tantos anos, não chegamos aí a uma final e hoje nós temos uma possibilidade, nós temos uma chance, nós temos uma oportunidade. Você precisa acompanhar o jogo. E você olharia para ele com cara de espanto, porque o jogo já ocorreu. O resultado já está sacramentado. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 52, há algo que nos mostra como a história haverá de terminar, antes da história ser apresentada. Então, o profeta Isaías contou o fim antes mesmo do começo. E comumente a gente chama isso de spoiler, é isso? Só que o spoiler tem a função de estragar, Isso é um estraga-prazer. Contou o final do filme no início. Aqui, o spoiler é para dar alegria, para dar ânimo, para dar entusiasmo. Então você já vai saber o fim do filme. Eu não anunciei antes porque eu tive medo de vocês irem embora. Eu já contei o filme, vocês iam embora, disse, já sei o final. Olha o que é que diz 52:13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. O que é que o texto está dizendo? O servo cumprirá de maneira sábia e eficaz a sua missão. E eu, o autor da salvação, serei glorificado na salvação operada pelo meu servo. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. A partir do versículo 11, nós temos aqui no capítulo 53 a apresentação do estado de exaltação. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles
levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O texto está dizendo que a batalha está resolvida, finalizada, tanto é que o despojo já está garantido, ele tem a parte, porque ele é o vitorioso. Quando ele deu-se por nós, ele garantiu provisão para o nosso passado. E a provisão para o nosso passado chama-se justificação. Porque lá no passado a nossa conta estava devedora, por conta dos nossos pecados, das nossas iniquidades, das nossas transgressões, das nossas enfermidades. Então, por meio do seu sacrifício, bem-sucedido, vitorioso, ele nos garantiu provisão para o passado, justificação. A conta foi paga, quitada, encerrada. Ninguém pode apresentar uma nova cobrança, ninguém pode apresentar um aditivo, ninguém pode cobrar absolutamente nada, está pago, está consumado. Eis a vitória do nosso Redentor, a provisão para todo o nosso passado. Geralmente nós não gostamos muito do passado, porque o passado mostra a nossa limitação, o passado mostra a nossa debilidade. E a grande boa notícia é que nós não precisamos mais ter vergonha do passado, porque o passado está pago, está quitado, está zerado. Não há do que envergonhar-se por conta da suficiência do sacrifício dele. Mas a sua exultação ou exaltação não garantiu apenas a provisão para o passado. Ela nos garante a previsão para o presente, para os dias de hoje. E essa provisão, ela se chama santificação. Ele não só, usando a linguagem que foi apresentada aqui ontem, nos arrancou da lama, fomos retirados da lama, e agora, pela ação do Espírito, a lama vai sendo retirada de nós. Todos os dias, a lama vai sendo arrancada, vai sendo removida, vai sendo retirada. Isso se chama santificação. O nosso Redentor, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele olha, contempla o seu sacrifício, contempla o seu estado de humilhação, consciente do que o estado de humilhação proporcionou aos fracos que foram redimidos, e ele está satisfeito, completamente satisfeito com o que ele fez, completamente satisfeito, porque não ficou absolutamente nada para ser realizado. Mas, não só no que diz respeito ao nosso passado, não só no que diz respeito ao nosso presente, mas a garantia com relação ao futuro. Tudo isso por conta da obra que ele efetivou. A sua exultação nos trouxe suprimento para o passado, nos traz suprimento para o tempo presente e nos garante o suprimento para o tempo futuro. E como se chama o suprimento para o tempo futuro? Chama-se glorificação. O broto, aquela raiz na terra seca, abundantemente nos supriu de justificação, de santificação e de glorificação. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará
nas suas mãos. E qual é a vontade do Senhor? A redenção do seu povo. Qual é a vontade do Senhor? A santificação do seu povo. Qual é a vontade do Senhor? Que naquele grande e glorioso dia o seu povo esteja completamente na sua bendita e gloriosa presença. Não vai falhar, não vai dar errado. O presbítero Simonton, o que ele tinha era só expectativa. E se ele olhasse o histórico dos últimos 30 e poucos anos, eu diria que era só uma breve, tênue expectativa. Ele não tinha certeza de nada. Mas nós temos certeza. Digamos que o jogo está transcorrendo, mas nós já sabemos o resultado. Nós já sabemos o resultado. E por saber o resultado, nós deveríamos ter um coração mais agradecido a Deus pelo glorioso Redentor. Por ter consciência do resultado, nós deveríamos ter uma vida de mais dedicação ao nosso Redentor, por sua obra completa, perfeita, cabal. Justamente porque nós sabemos do resultado, nós deveríamos ser mais diligentes no compartilhar a obra que Ele realizou em nosso favor, de anunciar, de falar. Olha quanta coisa nós devemos executar por conta da consciência de que em Cristo nós somos mais que vencedores. Não simplesmente vencedores, mais que vencedores. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Nós temos um Redentor que experimentou o estado de humilhação, que vive no estado de exaltação para a nossa redenção. E isso é o que traz ao nosso coração cada vez mais admiração por sua obra perfeita. Vamos orar, pedir a Deus a sua bênção. Eu vou convidar o pastor Vanderlei, que está conosco, que vem até aqui. Pastor Vanderlei, por gentileza. Vamos orar ao Senhor nesse instante, agradecendo a Deus por tão grande e gloriosa salvação. Eterno e soberano Deus, nós agradecemos, ó Pai, por tão maravilhosa palavra no nosso coração. Agradecemos, ó Deus, pela grande obra e completa obra do Redentor nas nossas vidas. Aquele, ó Deus, que levou sobre si os nossos pecados. Glorificamos o Teu nome, ó Pai, pela vida do pastor Jailton e toda a sua equipe, por esse trabalho maravilhoso que tem nos edificado nesta manhã. Por isso, mais uma vez, glorificamos o nosso eterno Redentor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós já vamos aí nos preparando para o intervalo. E aí eu gostaria de fazer já aqui algumas indicações, porque o espaço literário funcionará e você terá um tempo maior para adquirir o material. Nós temos aqui essa Bíblia com reflexões de Lutero. Foi uma Bíblia preparada para a celebração dos 500 anos da Reforma. Então, você pode adquirir e será de grande importância. Eu me sinto tentado a fazer uma brincadeirinha, né? Mas não vou fazer uma brincadeirinha não com as indulgências, né? Eu ia dizer que se você comprasse a Bíblia, assim, você ia melhorar muito com as reflexões de Lutero, né? E aperfeiçoar a alma, mas não vou fazer um negócio desse não, né?
Deixa isso para lá. Às vezes a gente fica tentado a fazer umas coisas assim, mas eu quero desafiar você. É um material muito bom, as reflexões, e quero desafiar você a adquirir esse material. Quero desafiar você a melhorar o sermão, o estudo bíblico de hoje de manhã. Adquira A Humilhação do Redentor, Encarnação e Sofrimento. É obra do reverendo Weber. Então, adquira aqui, você vai ter um estudo exaustivo a respeito do sofrimento, da encarnação do Redentor. A Humilhação do Redentor. Há outros livros da série. E também recomendar para você o Paraíso Comparado, que é o lançamento que ele fez agora recentemente na Fiel, da série Habitat Humano. Esse aqui é o volume de número 4. Então passa no Espaço Literário, nós temos ótimas editoras lá, temos conosco a Sociedade Bíblica. Quero registrar a presença do reverendo Marcos Batista, que está aqui conosco, que é o chefe da Sociedade Bíblica na nossa região. E é com muita alegria, reverendo Marcos, que nós o recebemos nesta manhã. A Sociedade Bíblica está conosco desde a abertura dos trabalhos do 14º Encontro da Fé Reformada. Então, Deus abençoe. Nós temos aí 25 minutos para o coffee break, para a livraria, e 10h55 retornamos para a continuidade do estudo a respeito das naturezas do Redentor. Deus abençoe. Obrigado, meu filho. Tá? Obrigado.